Olá, eu sou a professora Vanessa, dou aula da disciplina de arte. Esta aula é específica para a primeira série do ensino médio. Se você é aluno da primeira série do ensino médio, essa aula é para você. Hoje o tema da nossa aula é arte na cidade. É claro que nós estamos o tempo todo visualizando obras de arte quando passeamos pela cidade. Nós vemos imagens o tempo todo. Imagens em outdoor, pinturas nos muros da nossa cidade e algumas outras manifestações artísticas que fazem parte do nosso cotidiano. A gente já sabe o que é arte, nós já discutimos sobre isso. Mas hoje eu quero chamar a sua atenção para a arte na cidade a partir de uma outra perspectiva, que é a obra de arte tridimensional. Você sabe o que é isso? Eu trouxe uma definição para nós lermos juntos no slide. Vamos lá? A arte tridimensional é caracterizada pela criação de obras com 3 dimensões: altura, largura e comprimento. Como a arte bidimensional, a criação tridimensional é tão antiga quanto o próprio homem. Na pré-história, o homem modelou objetos de arte para fins mágicos religiosos e como ferramenta para o trabalho e a defesa. Entenderam o que é a obra de arte tridimensional? Ela tem altura, largura e comprimento. Isso quer dizer que as pinturas que nós vemos, elas são obras bidimensionais. Então, professora, o que seria a obra de arte tridimensional? Seria a escultura, por exemplo, a arquitetura, aquelas obras de arte que nós construímos para fazer parte do espaço, para preencher um espaço na cidade, para embelezar a cidade, ou até mesmo para morarmos nele. No caso da arquitetura, da construção de casas, por exemplo, nós temos obras tridimensionais. É claro que você pode me perguntar, então, professora, toda casa é uma obra de arte? Não. Nós vamos entender um pouquinho sobre isso. Vamos estudar agora um pouco as características das obras de arte tridimensionais? Nós vamos ler juntos também, porque são vários tópicos. Vamos lá? A obra de arte tridimensional possui 3 dimensões: altura, largura e profundidade, que no slide anterior nós lemos como comprimento. A gente pode considerar como a mesma coisa, cujas formas podem ser geométricas e orgânicas. Eles podem ser apreciados de qualquer ângulo ou perspectiva, diferentemente das obras de arte bidimensionais, que só podem ser vistos de frente. O volume das obras é real, como é o caso da escultura e da arquitetura. A pintura é uma exceção, pois o volume e a profundidade são simulados através de sombras e luzes. Técnicas artísticas tridimensionais são aplicadas a qualquer superfície ou material usado para esculpir ou construir uma estrutura. Com o desenvolvimento da indústria cinematográfica, já é possível aplicá-los também em imagens de filmes em 3D e em imagens digitais. No caso da escultura como arte tridimensional, um de seus principais temas tem sido a representação da figura humana. Os materiais utilizados para criar as obras são variados em sua textura e natureza: pedra, metais, cera, argila, tintas e etc. A linguagem plástica da arte tridimensional, criada através da escultura ou da arquitetura, é muito semelhante uma à outra. Difere de outras formas tridimensionais de arte, como a pintura em sua expressão tridimensional ou bidimensional. Você sabe o que isso quer dizer? Que embora nós simulemos a terceira dimensão na pintura ou no cinema, nós não estamos diante de obras de arte tridimensionais. Nós estamos diante de uma representação da obra de arte em 3 dimensões. Ele vai ser, no caso, apenas uma simulação. Quando nós passeamos na cidade e aí nós vemos imagens, fotografias, outdoor, pinturas, nós não estamos diante de obras de arte tridimensionais.
A tridimensão, ela está relacionada ao que vimos com a altura, largura e profundidade, que também pode ser entendido como comprimento. E nesse sentido, muitas das coisas que nós vemos na nossa cidade, às vezes passam desapercebidos, porque elas estão ali já há algum tempo. Quando nós passeamos pelo centro de uma cidade, por exemplo, nós podemos encontrar algumas esculturas nas praças. Mas ela já está ali há tanto tempo e parece que compõe o espaço que nós nem observamos que nós estamos diante de uma obra de arte, com a imagem de um ser heróico, por exemplo, que representa a história de um povo e que está ali com o sentido de embelezar o espaço. Lembrem-se que nós estamos falando de obras de arte tridimensionais. E as obras de arte tridimensionais, elas são realizadas para ocupar o espaço. E espaço, nós sabemos muito bem o que ele é. Nós convivemos no espaço e nós modificamos o espaço. E com a construção da cidade, nós podemos modificar ele através da arquitetura, que é considerada uma linguagem artística. E nós podemos incluir na nossa cidade imagens, esculturas de pessoas que foram importantes para a nossa sociedade. E aí nós teríamos as figuras dos heróis, que são representados através da escultura, por exemplo. Gente, aí nós vamos ver agora algumas obras de arte tridimensionais que fazem parte da sociedade, que são estudadas há milhares de anos como manifestação artística. Quero chamar sua atenção também para esse fato. Na época em que foram criadas algumas obras de artes tridimensionais, elas foram criadas como artefatos para serem utilizados. Lembram? A gente falou lá no primeiro slide, como utensílios mágicos, como ferramentas, e que com o passar do tempo elas foram ressignificadas. Isso quer dizer que naquele momento em que ela foi criada, ela tinha uma utilidade prática. Ela não era uma obra de arte. Nós é que, a partir de olhar novamente aquele artefato, ressignificamos e colocamos ele no museu, por exemplo. Ali, talvez, ele se transforme numa obra de arte. Mas quando ele foi criado, não era esse o intuito. É o que vocês vão ver, por exemplo, com a primeira imagem que eu trago para vocês. Vamos ver? Vocês conseguem observar os detalhes dessa imagem? É um monumento que foi erguido no final do período neolítico, cerca de 5.000 anos atrás. Está localizado na Inglaterra. Ele está todo organizado com pedras. E especula-se que esse artefato ele foi criado com a ideia de se tornar um lugar de rituais. É só uma ideia, gente. Não tem como a gente saber se de fato foi criado com esse intuito. Mas especula-se, né? Através do que foi deixado para nós, que esse era um templo ritualístico, criado de alguma forma para fazer rituais que reverenciassem os deuses. Eu trago também uma outra imagem para vocês, de uma construção muito antiga, as pirâmides de Gizé, que foram construídas por volta de 2.500 anos antes de Cristo, numa fase anterior às pirâmides clássicas, durante a dinastia. Vocês estão observando aí na imagem que elas são bem diferentes daquelas pirâmides que a gente já conhece, que inclusive aparecem em alguns filmes, em algumas representações cinematográficas. Elas são mais antigas que aquelas que nós visualizamos, né? Que nós imaginamos quando pensamos em pirâmides egípcias. E elas têm essa data de construção, 2.500 anos antes de Cristo. É um exemplo também de uma obra de arte que se tornou obra de arte com o passar do tempo, porque ali ela tinha uma utilidade e neste momento nós ressignificamos ela, porque ela deixou de ter uma utilidade para a nossa sociedade. A sociedade contemporânea agora a aprecia como manifestação artística. A outra obra de arte que eu trouxe para vocês, também bem antiga, é um dos templos gregos mais importantes pertencentes à ordem dórica,
que foi construída na Acrópole de Atenas, entre 447 a.C. e 432 a.C. Gente, observem que todas as imagens que nós trouxemos têm logo embaixo dela o endereço de onde ela foi tirada. Se vocês quiserem acessar e saber um pouco mais sobre essa imagem que vocês estão vendo, basta vocês digitarem aí no Google maestrovirtuale.com e aí vai aparecer essa reportagem. Mas é interessante que vocês percebam que no caso de Acrópole, quando eles criaram o templo, ele também tinha uma característica de enaltecer, de mostrar a grandiosidade da civilização daquela época. E é importante a gente perceber isso, que olha só, hoje nós já entendemos isso como uma obra de arte. Para nós é uma obra de arte, tá? E aí, eu trago agora, nós vamos dar um salto qualitativo. Tá? Na próxima imagem que nós vamos ver é uma escultura de mármore branco que mede, olha só, gente, 5,17 metros e pesa 5.572 quilos. Foi esculpida pelo pintor e escultor italiano Miguel Angelo Buonarroti entre 1501 e 1504. É exibida na Galeria da Academia de Florença. Gente, observem os detalhes. Imaginem você esculpir um homem de 5 metros de altura no mármore. A gente só vai imaginar por enquanto, né? Se alguém tem talento para isso, eu até me sinto um pouco curiosa para conhecer a tua obra de arte. A outra imagem, já um pouco mais recente, é uma figura reclinada de Henry Moore. O trabalho dele recebeu várias influências de estilos artísticos do pré-colombiano ao surrealista. Em seu trabalho, destacam-se os trabalhos abstratos e figurativos, alternando o vazio com formas geométricas, planas, côncavas e convexas. E aí, essa imagem e a imagem anterior, elas já foram criadas também para elas serem manifestações artísticas, verdadeiras obras de arte. Bom, gente, agora nós vamos saltar para o Brasil, né? Para a gente conhecer um pouquinho da cidade que foi totalmente planejada. Vocês já devem ter ouvido falar, é Brasília. Vamos lá? Eu vou apresentar para vocês duas imagens, que é a Catedral Metropolitana de Brasília, é a igreja mais famosa da cidade. A maioria dos turistas vai nesse lugar, tira uma foto, entra dentro da igreja, que também é uma verdadeira obra de arte lá dentro. E a outra imagem é o Congresso Nacional, que é o símbolo de Brasília, e foi projetado por Oscar Niemeyer. A cidade inteira foi planejada. E aí o que é que a gente percebe? Que ela se tornou símbolo da cidade arte brasileira. E por fim, nós vamos chegar ao Palácio Rio Branco, que é a mais viva e simbólica obra sobre a história do povo do Acre. Sede do governo do estado, o Palácio Rio Branco foi projetado pelo arquiteto alemão Alberto Masler e inspirado em edificações gregas do período neoclássico. São 2 andares. O primeiro piso abriga um museu aberto à visitação pública com diversas salas temáticas e outros espaços que contam a história do Acre, por meio de objetos históricos, fotografias, vídeos e depoimentos. Já o segundo andar é reservado a atividades oficiais do governo acreano. Acostumados naquela época com as tradições e edificações em madeira, o Palácio Rio Branco foi considerado uma inovação ao ser construído todo em alvenaria. A obra, iniciada em 1929, foi inaugurada, ainda inacabada, em 1930 e concluída totalmente em 1948. A imagem é essa que está aí na tela para vocês. Agora nós vamos finalizar com uma atividade muito simples. Atentos ao que discutimos, você vai selecionar uma obra de arte tridimensional que faz parte da sua comunidade. Destaque o lugar em que ela está localizada, descreva a história dessa obra de arte, tentando responder quando ela foi construída, qual a utilidade dela para a sua comunidade e quem planejou ou construiu a obra. No segundo momento, represente a obra escolhida através do desenho.
Bom, gente, é isso. Eu quero convidar vocês a conhecer a plataforma Eduque. Lá você vai encontrar esta e outras aulas. Até a próxima!